Domine o dia que você se sente fraco. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Cientista do Mundo, um dos melhores podcasts do Brasil. Fala, cientistas, como é que vocês estão? Estamos aqui no podcast oficial do Cientista do Mundo. Então, se você está ouvindo pelo Google Podcast, Spotify ou até mesmo no YouTube, seja muito bem-vindo. Você é o que faz isso aqui girar, sacou? Porque a gente começa um movimento daqui, sai das cordas vocais do cientista, o que passou lá pela nossa mente, pelo planejamento, pelas pesquisas que a gente faz também. E a gente quer chegar em vocês. Então vocês, de alguma forma, fazem tudo isso aqui girar. E por que é tão importante, neste momento, você se concentrar no que eu vou passar? Porque aqui, ó, esse podcast é para quem está se sentindo cansado, é para quem não sabe o que fazer, não sabe por onde começar, não sabe por como se desenvolver. E aqui a gente vai ajustar o foco de vocês nesse conteúdo semanal. Esse conteúdo ele é gratuito, mas ele só é possível porque tem outras pessoas que estão consumindo conteúdo pago dos treinamentos, dos desenvolvimentos que a gente tem dentro das plataformas fechadas. Então, fique à vontade para usar, detonar esse conteúdo e logo mais entrar para a equipe Cientista do Mundo, que até o final, essa semana a gente tem uma surpresa para passar para vocês. Vocês vão saber também, vai ter a oportunidade de entrar. Ponto. Você se sente meio cansado? Você sabe aquele dia que acorda meio mal, sabe que não tá legal? Então, hoje eu acordei assim. E eu acordei cansadão. E ontem a gente até eu fiz uma live de 4 horas com o Ev, mas não foi por isso, eu acredito que não foi só por isso. Eu tava cansado meio mentalmente, sacou? E aí o que eu faço nesses dias? Esses dias, eles são excelentes, são os melhores dias, Eu vou explicar para vocês por quê. Porque existe uma grande oportunidade no dia que você se sente fraco. Você sabe qual é? Sabe? Se não sabe, já vai deixando o like. Se não sabe, já fica aí prestando atenção. Se você está dirigindo, presta atenção na pista. Esse podcast pode ser enquanto você está caminhando na rua, está fazendo outras coisas. Mas não se esqueça, não tire a atenção de coisas perigosas. Se você estiver trabalhando, exige um pouco mais. Foque aí na parada, beleza? Vamos lá, vamos botar uma música aqui pra nós. Vamos ver se tá saindo a música aí. Ó, tá saindo uma musiquinha aí pra nós. Fechou? Então, como eu disse pra vocês, hoje eu acordei cansado. E sempre foi muito comum eu acordar cansado. Sempre foi muito comum. Antes dessa rotina matinal que eu tenho, de estar mais de 680 dias acordando 4h55, tendo clareza, estratégia das coisas que eu estou fazendo, que eu devo fazer. Antes eu me sentia muito cansado. E cansado de se sentir esgotado, às vezes no meio da semana. Como hoje é. Hoje eu tô gravando aqui numa quarta-feira. E por que a gente se sente assim? Por quê? Bom, primeiro que a gente pode se cansar de algumas formas. A gente pode cansar fisicamente, que é o nosso corpo. A gente pode se cansar mentalmente, que é a nossa parte emocional. Ou a gente pode se cansar de ver as coisas, por exemplo, assim, vou dar um exemplo, de estar fazendo alguma coisa e ela não estar progredindo, por exemplo, num trabalho onde você não entra em progresso, não tem nenhuma visão de crescimento. Aí você cansa os dois, emocionalmente e fisicamente. Então, tipo assim, existem algumas formas de cansar. Essa primeira parte é importante você entender de qual forma você está se sentindo cansado. E aí depois disso, entender que nenhuma emoção, somente esse cansaço emocional, nada disso é inútil. E qual é a oportunidade? Qual é a oportunidade de estar no dia cansado, no dia que está se sentindo fraco? Bom, já vai fazer um ano que eu estou investindo na bolsa, na B3 aqui no Brasil, compro ações também nos Estados Unidos. E eu aprendi muito investindo lá, porque eu entendi uma coisa muito massa. E primeiro, tudo é um ciclo. Então é muito normal você estar em algumas fases altas
e outras fases em baixa. Muito normal. Até porque a fase alta só é alta porque existe fases baixas. Então, tanto profissional, emocionalmente, em relacionamento, existem ciclos. E quando a gente vai investir em alguma coisa, a gente sempre analisa lá na régua, lá onde está aparecendo o gráfico, né? A gente analisa o quão bom está o preço daquela ação. Por exemplo, uma ação que custa, por exemplo, R$10. Ela tá boa ou tá ruim o preço dela? Bom, existe uma coisa que é o valuation, que é o valor da empresa, o quanto ela vale, que a gente pode se basear em cima disso. A gente pode dar uma analisada no gráfico para trás, porque como o gráfico estava lá atrás e vendo o crescimento da empresa, ou se ele caiu, por qual motivo que caiu, se foi por alguma coisa externa, se foi realmente algum erro da empresa, se foi alguma dívida. E a gente pode acessar os números da empresa para ver como que ela está. Então aí a gente vê se é um bom momento ou não de investir. Mas por que isso é tão importante? Porque esses momentos de baixa, eles fazem parte da nossa vida e às vezes as pessoas querem ignorar essa parte e só querem sair do momento de baixa, sair do momento de fraqueza. Mas não. Quanto mais você tenta fugir do momento de baixa, mais momentos de baixa vão acontecer. Ó, vou botar um negócio aqui, ó. Ver se aparece aí pra vocês. Pra quem tá vendo, vou transferir aqui. Ó, apareceu na tela aí, ó. Pra quem tá vendo no YouTube, vou botar aqui. Ó, pra quem tá vendo no YouTube, apareceu uma telinha aqui embaixo. Essa aqui é a tela do meu celular e vai estar escrito assim, ó, a oportunidade do dia que se sente fraco. Qual a oportunidade? Bom, primeiro, entender que se a sua vida chegou em algum dia que está em baixa, alguma coisa foi por alguma coisa que aconteceu, ou alguma coisa que está acontecendo. Então, a primeira oportunidade que tem, ó, tô escrevendo aqui, a primeira oportunidade é que o dia de baixa gera clareza. Ó, gera clareza. O que é clareza? O que está acontecendo, aconteceu por algum motivo, e você começa a organizar na sua mente com clareza por que você está assim. E essa oportunidade é de reajustar o foco. Olha só, vou botar ali clareza para reajustar o foco. Por muito tempo eu tive uma rotina aleatória. O que é uma rotina aleatória? Um dia eu faço isso, eu faço aquilo. Eu até tenho uma programação, mas não tenho uma estratégia forte. Aí aquilo está me levando para um lugar onde eu não quero ir, ou não está levando para o lugar que eu quero ir. Ponto. Essas rotinas aleatórias, elas começam a acabar quando a gente tem uma visão clara do que a gente quer. Seja lá o que você queira dentro da sua área profissional, pessoal ou de relacionamento. E isso te dá um ajuste claro do que você precisa fazer no seu dia. Então hoje, por exemplo, no meu dia, eu tenho 2 ou 3 grandes pedras, que significa o quê? São 2 ou 3 coisas que eu preciso fazer muito forte no dia, para esse dia ser um degrau para o meu próximo nível na minha vida pessoal, profissional, no meu relacionamento. Então essas rotinas, por exemplo, ó, hoje tá escrito aqui, ó. Olha só. Deixa eu ver se dá para aparecer aí. Vou mostrar pro pessoal do YouTube. Apareceu, infelizmente não apareceu. Mas aqui tá escrito o seguinte: podcast, página de informação e 7 conteúdos. Essas são 3 atividades que eu vou fazer hoje, que vai fazer o meu dia render muito nessa parte profissional. E isso aqui é muito importante, porque, por exemplo, hoje eu me senti cansado, né? Senti cansado, como eu tinha falado para vocês. E isso reajusta ainda mais o meu foco das coisas que eu preciso fazer, mesmo não querendo, e das coisas que eu começo a tirar do meu foco aquelas coisas que só iam gastar minha energia.
Então, por exemplo, outras atividades que eu poderia pegar durante o dia, ou mexer no celular em um horário onde não era para estar mexendo, ou buscar prazer a hora que eu não era para estar buscando prazer em outras coisas, saindo de moto, fazendo qualquer outra coisa. Enfim, isso ajusta o meu foco. E a grande oportunidade de gerar a clareza, olha só, outra grande oportunidade, ó, eu tô escrevendo aqui, ó, é de me tornar mais forte. O que significa isso? Lembra que eu falei para vocês que quanto mais você tenta fugir do dia que você se sente fraco, mais fraco você se torna. Presta atenção. Quanto mais você foge do dia, que é o dia mau, o dia que você se sente fraco, não busca entender o que está acontecendo, não faz uma nova estratégia, não busca ajuda, não se compromete com as atividades do dia, mais fraco você começa a se tornar. E ao contrário, sabe aquela hora que tá fazendo um exercício na academia, tá fazendo e tal, e começa a ficar cansado? Então, a partir daquelas próximas repetições é onde a gente começa a danificar o nosso músculo e ele começa a ficar mais forte depois da reestruturação. Então, olha que louco. Tudo que eu tô passando para vocês aqui não é sobre o que eu sei, é sobre o que eu aplico do que eu sei. E eu posso afirmar para vocês que se tem um motivo para eu estar me tornando cada vez mais forte mentalmente, cada vez mais forte dentro dos meus projetos, é que no dia que eu me sinto fraco, eu me esforço muito para fazer o mínimo das atividades que eu tenho para fazer, que são o mínimo. Por exemplo, esse podcast é o mínimo que eu tenho que fazer hoje, dentro dessas 3 grandes atividades. E não foi nem um pouco fácil eu começar. E eu não tô nem aí se é fácil, porque eu sei que ao finalizar esse podcast, ao finalizar as minhas outras 2 tarefas do dia de hoje, eu vou me sentir mais forte amanhã e depois de amanhã e nos outros dias. Por quê? Porque não é sobre ter uma vida cada vez mais fácil. É sobre tu se tornar cada vez mais forte, o que torna qualquer outro desafio cada vez mais fácil, mais leve. Isso muda o jogo de qualquer um. Então, se você está pensando agora, cientista, eu não sei o que acontece comigo, que eu me sinto fraco do nada, ou entendi o que tu quer fazer, mas eu não sei pra onde eu vou, eu não sei nada disso. Pronto, primeiro, tem coisas que tu não vai saber antes de tu começar a executar, sacou? Primeira coisa, baixa esse volume na tua mente. Não precisa saber de tudo, só precisa saber o que tu precisa fazer agora, nesse momento. Por exemplo, você pode estar trabalhando agora no seu trabalho, e talvez não seja o trabalho dos sonhos, não seja, por exemplo, a sua empresa não está ainda no nível onde você sonha, mas ao mesmo tempo você tem algumas atividades hoje para fazer, sacou? Existem algumas atividades hoje, e caso você ainda não tenha clareza disso, pare tudo agora e faça algumas atividades hoje para fazer que o dia de hoje seja um degrau para a sua vida profissional, para os seus relacionamentos e para a sua vida pessoal. Carlos, mas eu já trabalhei um monte. Então vai agora para a tua vida pessoal. Como, por exemplo, esse podcast. A gente tá falando aqui, tá tratando sobre desenvolvimento pessoal. E essa rotina de ter um tempo para desenvolver a tua parte pessoal é o que tira energia daqui para jogar em outros ambientes, como, por exemplo, no teu relacionamento. Então esse negócio, tá vendo como esse dia fraco ele é uma grande oportunidade para te ter clareza de outras coisas? E além disso, te tornar uma pessoa mais forte. Já parou para pensar? Então, dentro disso, a gente começa a criar um negócio que é uma casca grossa. Olha só. Vocês sabem o que é a casca grossa? É uma consistência. Uma consistência em algo. Sacou? Então imagina. O dia difícil de acordar 4h55 é praticamente o único dia que eu faço força para acordar.
E esse dia, ele me faz ser mais forte no dia que eu não faço força. E tudo isso está dentro dessa clareza, desse lugar que eu quero chegar, dessas pessoas que eu quero alcançar, dentro das áreas que eu quero crescer. Porque ou você domina o seu dia fraco, ou ele vai te dominar. Sacou? E você vai fazer o que for necessário, seja lá o que isso significa. Se for necessário, no dia que você está fraco, buscar ajuda, buscar uma terapia, buscar alguém para falar contigo, se for necessário tu sair do teu ambiente, se for necessário tu botar um tênis para correr, tu vai fazer isso. Sabe por quê? Porque alguém precisa fazer alguma coisa por você. E não é seu pai, não é sua mãe, não é seu marido, não é sua namorada, não é o seu filho. É você que precisa fazer por você. Então, essas pernas, esses braços, isso tudo funcionando, ele não está ali por acaso, ele está ali para trabalhar para você. Você tem uma energia diária para investir e está ali a oportunidade, mesmo que num dia que você se sente fraco, você romper aquela resistência muscular de se sentir fraco e fazer o seu músculo se destruir naquele momento e ele se tornar uma nova forma amanhã, depois do descanso, depois de todas essas coisas. Então aonde está o foco? O foco está no dia que você se sente fraco, nas coisas que você precisa fazer e não nas coisas que você quer fazer. Porque no dia onde você se sente fraco, você não quer fazer nada. Se você ficar esperando vir uma força do além, você vai continuar fazendo nada, porque não vai vir essa força do além. Essa força do além está em quando você começa a se movimentar e fazer as coisas. Aí o seu corpo começa a vir atrás, porque a sua mente até aquele momento queria te parar. E ali você vence a sua mente. Então essa clareza dessas três coisas que formam no dia fraco o dia fraco, ele traz clareza do que realmente importa para o seu dia valer a pena. Ele traz força para as pessoas que se sentem fracas, cada vez mais fortes, então elas tornam os dias mais fáceis, porque você se torna forte e não fica esperando as coisas se tornarem mais leves. Você se torna mais forte. E a terceira coisa é que você começa a ficar consistente. A consistência, ela vai virar o teu jogo em qualquer área. É impossível eu não ficar bom em produzir conteúdo, em falar pra câmera, em fazer podcast, se eu fizer toda semana. É impossível. Eu lembro que quando eu comecei a fazer podcast, a gente tá no episódio 58 agora. E quando eu comecei no ano passado, já faz mais de um ano que eu comecei, eu fazia podcast toda semana. E desde o começo, eu me perdia várias vezes quando eu tava falando. E eu não tava acostumado, porque eu fazia vídeo e editava. E o podcast, ele não tem corte. E essa é a proposta, mostrar com clareza como são as coisas aqui por trás da câmera. Eu achava do caramba essa ideia do podcast ser um negócio direto, porque já é uma coisa que eu tava buscando para trazer pra internet. Buscar mais a realidade de como são as coisas. E aquela edição, ela tirava um pouco disso. Então, beleza, a gente tem uma música, tá rodando aqui, ó. Ó, a música rodando, massa, tal. Só que a gente não tem corte, não tem nada. E isso mostra um pouco da natureza. E isso vai ficando cada vez mais automático, vou ficando cada vez melhor nisso, porque eu tenho uma repetição sendo feita consistentemente toda semana, mesmo nos dias que eu me sinto fraco, como por exemplo hoje. E aquela fraqueza que eu estava sentindo já no começo, antes de gravar, antes de fazer as coisas, eu já tinha feito uma live hoje, fiz ontem, e aí eu estava me sentindo cansado, claro, por toda essa correria. Porém, isso começa a ir para trás, porque o meu corpo começa a produzir cortisol, começa a me dar atenção, começa a dar foco, e começa a entrar num flow que se eu tivesse parado, eu não ia achar. Então, o recado para você que está no dia fraco é: foco nas coisas que você precisa fazer. Anote na mão as 3 principais coisas que vai fazer o seu dia valer a pena. E depois, irmão, vai descansar. Acabou. Vence esse dia. E depois que você vence esse dia, você se torna uma pessoa mais forte. E as próximas vezes serão novas oportunidades. Sempre lembra disso. O dia fraco, ele ajusta o que realmente importa e te traz a oportunidade de se tornar mais forte. Depois disso,
Resultado a longo prazo. Nada supera resultados a longo prazo. Nada. Então, respira fundo. Ó, toma uma água. Irmão, quebra tudo. Massa. Às vezes botando o som aqui eu me sinto um DJ. Eu falei isso, né? Várias vezes. Vou falar de novo. Ó, o seguinte, pra quem quer saber os segredos da consistência, por que eu tô acordando às 4h55, mais de 680 dias, nessa quarta-feira eu vou fazer uma super aula, que é um masterclass, contando segredos nunca contados ao vivo pra vocês sobre essa técnica secreta que eu uso para ser consistente. Por quê? Como? E ali nessa parte ao vivo vocês vão poder fazer perguntas, vocês vão poder descobrir mais sobre esses treinamentos secretos que tem por trás do Cientista do Mundo. E talvez, quem sabe, você vai conseguir entrar na minha equipe. Já pensou? A gente construir junto essa parada que você está tentando construir sozinho? Consistência vai ganhar o teu jogo. Então vem pra cá. Aqui embaixo vai ter uma página que a gente vai estar liberando já na segunda-feira, provavelmente até o meio-dia. Então fica ligado, porque a gente vai quebrar tudo. E essa aula ela vai acontecer, para quem já assistiu, ela é na semana do lançamento desse vídeo. Então, para quem está assistindo depois ali do dia 4, não está mais disponível, certo? Então acesse ali, se cadastre no dia 1º até o dia 4, até o dia 3. No dia 3 à noite a gente vai se encontrar e eu vou passar tudo pra vocês, beleza? Coloque aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e vamos quebrar tudo, beleza, cientistas? Vejo vocês no próximo podcast Cientista do Mundo. Massa!